Eu não sei se o Vasco não tá morrendo, sabe? Espero tá errado, mas a minha dúvida com o Vasco é essa, né? O Vasco começa a ter, talvez não um erro fatal, mas uma série de pequenos erros que lhe circundam que estão deixando o clube literalmente quase que abandonado. Motivo zero pra se preocupar com o Palmeiras. Quando a gente tem aí 771 de receita para um primeiro semestre, você tá falando de um volume cavalar. Se você pensar que o clube gastou como nunca na sua história, mas mesmo assim arrecadou os mesmos patamares, um pouquinho menos, o clube fez tudo certo. A análise do Inter é muito simples, né? Ele se arriscou, tomou um dinheiro de longo prazo para fazer um investimento de curto prazo que não deu resultado. Já o Grêmio, financeiramente falando, ele já teve até um pouco melhor, mas não é um clube que dá tantas preocupações como o Internacional. É um clube que, inegavelmente, vem tendo um desempenho esportivo muito pior que o desempenho administrativo. Um novo rebaixamento seria um sepultamento da oxigenação financeira do Santos, que já não tá boa. O Santos, ele faturou em 2024 435 milhões de reais, dos quais 183 eram provenientes de venda de jogadores, né? Ele tem 1/3 da sua receita como não recorrente. O esporte tem que se concentrar em continuar fazendo uma boa gestão, independente da divisão que esteja. Agora, se a gente for analisar Fortaleza e Vitória, são clubes que acabam tendo exatamente o mesmo problema, que é a armadilha, quase que um impulso natural de tentar alçar voos maiores do que pode. Está valendo! Começa mais um Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield. Hoje, episódio 59, vamos fazer aquela resenha analítica dos times de futebol. Aqui na pauta, vamos falar de Palmeiras, para variar, Santos, Grenal, Fortaleza, Sport Vitória e o Vasco. Se não der tempo de falar disso tudo, não, vai dar com certeza, a gente vai até o final aqui. Então, se você gosta dessas resenhas sobre o futebol e finanças, já se inscreve no canal, deixa seu like, que o Sports Market Makers, aliás, o último episódio foi um sucesso com ele, meu querido Bruno Chatac, nosso grande especialista de finanças esportivas, é advogado, é lateral direito do Madeirada, mas dentro das telinhas do Sports Market Makers que ele descobriu o grande talento dele. E aí, Chatac, tá preparado? Preparadíssimo. Excelente último episódio, você e o Pedrão estão numa sintonia. Sabe quem vocês me lembraram? Bebeto e Romário. Não, é o Bebeto Romário da nova geração, que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Achei que era o Bruno Henrique e o Gabigol. Não, o Bruno Henrique, eu aposto que tem gente melhor que ele aí, tá? Mas vamos ver. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, aliás, parabéns, Flaco Lopes, que convocado para a seleção argentina, nunca critiquei, deixo aqui bem claro, sempre falei que ele ia dar certo, nunca xinguei o Flaco Lopes. Tem algum jogador que você nunca criticou no Flamengo? Atualmente o Plata. Plata, nossa, tá jogando muito, assim, tem a fila pra pedir desculpa pro Plata, assim, lotada a fila. Chata, vamos começar aqui eu vou pegar na ordem aqui da pauta que a gente montou, começar pelo Palmeiras, que com a entrega dos 6 primeiros balancetes, chegou a hora de falar do primeiro semestre do Verdão, meu querido time de coração. Recorde de gastos, mas também recorde de venda de atletas e um novo patamar em arrecadação do Allianz. Inclusive, hoje, no dia que a gente grava, saiu uma matéria bem legal na Bloomberg Linha, falando sobre o Allianz Parque, a sua capacidade de atrair marcas. Enfim, e pode chegar a 700 milhões de reais com venda de atletas. Tá vendendo muito, por isso está conseguindo investir muito. Deve ser um dos anos também que mais vai desembolsar para contratar. Enquanto a gente está gravando, deve estar chegando um ex-ídolo de vocês pro nosso time. Já é ídolo nosso há um tempão, que é o Andreas Pereira. Mas e aí, Chatac? Final do Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras de 2025, ele tá se alavancando ou ele ainda segue numa posição financeiramente confortável, mesmo com todos esses investimentos que está sendo feito? Você sabe que falar do Palmeiras é uma das coisas que eu mais gosto e que depois eu mais me arrependo, né? Porque depois eu fico, o pessoal... Vira o meme do... o grupo do Flamengo reclama que eu elogiei, o palmeirense fala, tem uns cortes lá, Mulambo se derrete pelo porco. Eu fico ali quase que vida de juiz, né? Por isso que eu fico só aqui na função de Bebeto cruzando na área. Tá bom, beleza. Cara, mais uma vez, assim, motivo zero pra se preocupar com o Palmeiras. Tô bem satisfeito, né? O que a gente precisa entender é que realmente, assim, o clube tem aqui... Vamos falar aqui de números que são relevantes, né? Quando a gente tem aí 700 e uns quebradinhos, 771 de receita para um primeiro semestre, você tá falando de um volume cavalar, né? Então, óbvio,
Você tem um pouquinho de venda de atletas, pode falar. Não, eu só ia falar que a maior receita do ano passado, o anualizado, né, o ano inteiro, foi 1,3 bilhão, né, que foi o É, Flamengo, né? o Flamengo fez É. 1,287 Então, se o e Palmeiras conseguir espelhar essa mesma receita no segundo semestre, que é muito difícil, porque não vai ter os mesmos jogadores para vender, mas a gente tá falando de uma receita que vai ser muito maior do que a maior receita que a gente teve ano passado. muito maior. Principalmente se você considerar que no primeiro semestre é justamente um período que você tem menos datas importantes de competição que pagam não só uma maior premiação, mas também direitos de televisão. Então, quando você olha para um Palmeiras que faz esse volume de dinheiro, né? Você está falando aí na casa de 700 milhões de reais no primeiro semestre, que geralmente, né, você tende a ter menos poder arrecadatório, é muito importante que a gente pense o seguinte: ó, o clube daqui pra frente, o que for ganhar, o que for disputar, tá na Libertadores, tá no Brasileirão, tá fazendo frente, tem tudo pra ser uma das melhores disputas aí que todo mundo tava esperando por isso nos últimos anos e os times acabaram priorizando competições Uhum. diferentes, tirando lá a final de Montevidéu em 2021, mas o clube tá, assim, muito sanado financeiramente e mais do que isso, claro que a gente fala muito das vendas, a gente agora vai falar um pouquinho também das compras, mas o Palmeiras, ele tem no Allianz Parque, assim como a gente falou no último episódio do Flamengo, um aumento de poder arrecadatório muito importante para suas receitas. O clube ano passado faturou ali com o Allianz Parque cerca de 240 milhões de reais e agora para esse ano a estimativa é que o clube faça 300 milhões de reais só com o seu estádio. E alguns fatores chamam muito a atenção. A exploração de camarotes hoje do Allianz Parque é a mais bem gerida do Brasil. Então, só para você ter uma noção, a busca pelos camarotes no Palmeiras em dia de jogos, ela é maior do que em dias de shows. Então, você está invertendo uma lógica mercadológica muito interessante. Uhum. Fora isso, quando você olha para uma base que reiteradamente vem formando e vendendo talentos, é o que a gente sempre fala aqui, que o Palmeiras transformou receitas não recorrentes em receitas recorrentes. Então, quando. Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui das compras, né? Mas se você pensar que o clube gastou como nunca na sua história, mas mesmo assim arrecadou os mesmos patamares, um pouquinho menos, o Uhum. clube fez tudo certo. Exato. Então o torcedor não pode ficar reclamando muito quando tem muito show ali no Allianz Parque, né? Porque a receita, pela conta aqui de cabeça, se crescer de 240 para 300, daí uns 25% de crescimento ano a ano. É um número bem expressivo, né? Muito. E até essa semana eu sempre gosto de Peraí, trazer. só, eu tô brincando, tá, gente? Eu como palmeirense, eu reclamo quando tem show lá em dia de jogo importante, mas financeiramente Mas falando, acaba sendo bom, né? com certeza. E talvez o que o Palmeiras precise, às vezes, é pensar num plano B. Você tem o Pacaembu, não vou entrar aqui na polêmica lá de Barueri, mas a gente sabe que também é um plano B, né? A própria presidente pensou nisso. Uhum. Mas o que é muito importante falar aqui, né? Você teve uma receita no Mundial que ela praticamente foi equivalente ao superávit do clube no primeiro semestre. O clube teve 158 milhões de reais de superávit nesse primeiro semestre. A previsão que o clube fez lá no seu orçamento, no final do ano passado para 2025, foi que o clube teria um prejuízo na casa de 65 milhões de reais. E aí o clube reverte essa lógica e traz majoritariamente um superávit desse tamanho num primeiro semestre que, mais uma vez, a gente relembra aqui, as receitas são um pouco menos expressivas. Isso é muito legal. Por quê? Se eu ganhei 152 milhões de reais em premiação do Mundial e eu tive um superávit de 158, o Palmeiras ele não deixou de priorizar o seu dia a dia para que ele conseguisse gerir isso e transformasse o dinheiro do Mundial num plus. Então isso é muito legal. Uhum. Fora isso, as vendas dos atletas, mais uma vez, você tem esse ano entrando no caixa do clube a venda do Estevão, você tem a venda do Richard Rios, você tem a venda do... Agora você está negociando tanto o Thales quanto o Kevin, e você também tem a venda do Vitor Reis Uhum. pro Manchester City, uma parte ia entrar. É um valor que você nem tá mais falando do Endrick e daqui a pouco você não vai estar falando do Estevão e um novo menino vai estar sendo vendido. Então isso foi muito positivo para que o clube pudesse fazer a janela que fez. Uhum. Interessante até nisso aí, muito se questionou os valores que o Palmeiras gastou quando contratou o Flaco Lopes, por exemplo. Só pegando como exemplo, né? Mas isso até foi numa conversa
estive agora lá em Porto Alegre, conheci o Eduardo Dias da Future, até mandar um abraço aí pra ele. Sei que você até fez um curso dele, né, Chataki? Um O cracaço. cara sabe pra A caramba. meca. E a gente tava falando muito sobre a política de investimentos do Palmeiras, que no final do dia o Palmeiras acaba fazendo esses investimentos com foco em longo prazo. Então, tal qual foi o Veiga, que quando chegou demorou muito para amadurecer e virar o jogador que virou na história do Palmeiras, talvez o Flaco Lopes esteja chegando agora, naquele momento, né? Um cara que foi tantas vezes contestado, ele agora dá para dizer que é titular absoluto, ou pelo menos não é mais tão contestado pela torcida, convocado pela seleção argentina. Então, certamente o que o Palmeiras gastou com o Flaco Lopes numa eventual transferência, espero que demore, porque agora ele está começando a entregar em campo, ele vai trazer um resultado positivo para o time. Embora nesse ano de 2025, talvez pela necessidade, mudou um pouco, né? Começaram a chegar jogadores um pouco mais prontos, né? O caso do Kelvin, que chegou agora para lateral, já é um jogador novo, porém pronto. Então o Palmeiras ali já começa a endereçar algumas peças que ficou faltando. O próprio Andreas Pereira, se confirmada a contratação, já é um cara bem diferente das últimas contratações do Palmeiras, que eram possíveis talentos que estavam surgindo na América do Sul e poderiam virar grandes jogadores, como muitos deles têm vingado. Claro. E é muito legal esse ponto que você tocou, porque quando a gente fala de mercado financeiro, para outras áreas, agronegócio, construção civil, enfim, qualquer setor bancário, não necessariamente você tenha uma única estratégia que vai fazer você maximizar os seus recebimentos e equilibrar as suas contas. No futebol é a mesma coisa. Ficou muito famoso, até também show de abraços aqui, né? Vou mandar um abraço pro pessoal lá do Posse de Bola, da UOL, que eu sou fã de carteirinha. Ficou muito quente essa semana uma discussão, um debate que o Arnaldo teve junto com o Mauro e o Danilo Lavieri, falando justamente sobre o perfil de contratação do Flamengo e o perfil de contratação do Palmeiras. Eu acho que ali, talvez a gente pode, em última instância, falar que o Palmeiras contrata jogadores jovens e o Flamengo tende a contratar jogadores mais prontos. Mas quando você vai destrinchando cada jogador, você vê que é totalmente diferente. Ambos os clubes têm investido em jogadores de meio de idade. Então, quando você olha, o Vitor Roque não é um menino de 19, mas já tem seus 20 e poucos. O Andrés Pereira, a mesma coisa, não é um jogador de 32, 30... O Vitor Roque tem 20. 20 anos só, olha. E se você olhar o próprio Evangelista, o que aconteceu com o Rafael Veiga, que primeiro vai pro empréstimo, depois já volta um pouquinho mais maduro. O Palmeiras, ele aposta, assim, nos jovens, mas ele também, esse ano principalmente, ele fez um reforço de elenco. Você tem o Felipe Anderson no ano passado, e o Flamengo, por outro lado, trouxe o Jorginho, que é mais veterano, o Alexandro, o Danilo, mas também tem o Pedro, que é um jogador de meia idade, o Samuel Lino, que é um jogador de meio de idade. Você tem o próprio Saul, que a gente acha que é um veterano, mas tem, entre aspas, só 30 anos. Então, acho que os clubes eles estão entendendo que eu acho que eles têm uma política muito clara, que é vender jogadores e tentar comprar jogadores de forma que o elenco fique rejuvenescido. O Palmeiras é até com uma pegada um pouco mais agressiva do que o Flamengo, mas ambos os elencos estão atingindo um equilíbrio de idade para jogadores que já possam te entregar um título. É que isso me lembra nos primórdios, nem era no Sports Market Makers, mas quando eu conversava com o Grafietti lá na época de Infomoney, e a gente fez uns papos sobre os balanços dos times, e eu lembro muito bem quando ele definiu o processo, a política de contratação do São Paulo, que era quase como se trouxesse um paralelo para o mercado financeiro, seria um day trader. E o São Paulo ele já começava o ano tendo que comprar os jogadores para compor o elenco, porque no final do ano anterior ele vendeu os jogadores que foram os destaques. Então todo começo de ano era aquela correria para montar um elenco, e ele falava, pô, uma hora vai ficar insustentável, porque talvez ele não vai acertar as contratações, e aí essa roda começa a falhar, né? Porque você faz um puta gasto e não consegue ter o retorno. E sem querer ou por querer, você pegou um gancho maravilhoso, que é, o Palmeiras teve a sua janela recorde, só pra gente ter um nível de patamar, o Palmeiras gasta 700 plus, o Botafogo gasta 650 plus, mas tem, mais uma vez explicando que tem um acerto de contas ali, um encontro de contas que vai ter que ser feito com o Lyon, porque compra daqui, bota ali, a gente ainda não tem isso tão claro, por mais que o Botafogo tenha divulgado o balanço, a gente precisaria do balanço da holding para entender como que esses ativos, leia esses jogadores, transitaram ali dentro. E o Flamengo gasta 280, mas já veio de uma janela de 300 e bastante. Então, assim,
qual que é o ponto e o aspecto aqui? O Palmeiras não vai poder gastar esse volume na próxima janela. Como o Flamengo gastou 350 no passado, já na janela de janeiro teve que dar uma segurada. Então são clubes que isso, realmente assim, a gente fala de espanholização do futebol brasileiro, na verdade você está tendo uma espanholização a médio prazo, né? Eu sou muito relutante em botar isso no longo prazo, você está tendo uma espanholização financeira desses dois clubes a médio prazo. Aí eu concordo. Por quê? Porque são clubes que você gasta 700. Se na janela de janeiro não puder contratar ninguém, não vai contratar ninguém. Isso está acontecendo também agora com o Cruzeiro, que está lutando pelo campeonato, perdeu o Fagner, por exemplo, não vai conseguir repor porque não tem mais orçamento para isso. Então, o Palmeiras tem algum problema de gastar 700? Não, ele não tem esse problema. Mas o Palmeiras não vai conseguir gastar 700 todo ano. E nem metade disso. Então, eu acho que o que o Palmeiras fez foi fazer ali uma grande oxigenação no seu elenco. De tempos em tempos é preciso fazer isso. O Flamengo que a gente trata aí como o mesmo Flamengo desde 19, hoje só tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Felipe Luiz no banco daquele time. Até nesse ponto você tocou, é interessante que muito se fala da reformulação até de lideranças dentro do Palmeiras. E hoje você tem lá o Gustavo Gomes como o capitão e o líder nato, mas os representantes do Palmeiras na conexão com a diretoria eram Gustavo Gomes, Everton e Marcos Rocha. O Marcos Rocha já deixou o elenco, agora foi para o Grêmio. E o Everton, bom, ele ainda é titular, mas o Palmeiras acaba de fazer uma contratação do Carlos Miguel, que talvez não para agora, mas pode ser que daqui 1 ano ou 2, com o Everton já chegando numa idade avançada e o Carlos Miguel podendo entrar não contratou um goleiro desse calibre para ficar no banco o tempo todo, né? Mas aí você já vai vendo uma dispersão de peças muito importantes na história do Palmeiras, o próprio Mike, o Lomba, que com esse movimento deve sair, e jogadores que já estiveram presentes nesse boa ciclo, parte né? desses 10 anos de glória do Palmeiras, e aí para isso precisa renovar, né? Para não ficar aquele gap enorme entre os grandes ídolos do time e as futuras promessas. E aí também a gente sempre conta aqui cases, vale muito a pena comentar como cases negativos desse modelo de hipervalorização de seus craques, o Barcelona, né? Hoje o Barcelona, ele viola o teto de salários da La Liga justamente porque na época que o clube ganhou tudo, principalmente ali em 2015, o clube começou a fazer sucessivas renovações de salários que o clube tinha quase 85% da folha salarial comprometida em face às suas receitas totais. Então a coisa começou a ficar insustentável. Então você tem jogadores lá como o De Jong, por exemplo, o Ter Stegen, goleiro, o próprio Piqué no final da passagem dele, que ganham salários assim exorbitantes perto do que o clube pode pagar. E o caso nacional que ficou mais latente com isso foram os campeões mundiais do Corinthians em 2012. Então esses jogadores acabaram ficando quase uma década a mais no clube, não teve essa renovação, e talvez, acho que o Palmeiras já tinha até começado a fazer aquilo com a saída do Felipe Melo, mais alguns, e agora tá fazendo uma segunda leva muito grande aí com ano passado saiu só o Rony e o Dudu, né, em termos de história do Palmeiras, muito, muito importantes. Exato. Vamos virar a página ainda no estado de São Paulo, mas vamos falar do Santos, nosso querido, simpático time do Litoral, mas que ficou até marcado recentemente, né? Muito se falou que o Neymar conseguiu escapar do 7-1 contra a Alemanha, do 8-0 contra o Barcelona, mas não escapou do 0-6 contra o Vasco da Gama. Mas se dentro de campo o Santos não deixa a torcida feliz, fora de campo também não, né? Porque as contas deixaram o clube, né, em situação crítica de caixa, e a janela desesperada de janeiro e o resultado em campo deixam o clube com essa perspectiva bem negativa para o restante de 2025. Já foi eliminado das Copas e está ali brigando para não cair, né, nesse momento. Qual que é o risco, meu querido Chataque, de colapso financeiro aí no Santos? Quando a gente fala de colapso, é difícil pensar num time entrar em RJ, mas assim, qual que é o risco do Santos, tudo isso está acontecendo fora dos campos, piorar ainda mais até o resultado dentro de campo? Eu vou começar te respondendo e depois vou fazer o raciocínio. Eu acho que o risco é um rebaixamento. Um novo rebaixamento seria quase que um sepultamento aí da oxigenação financeira do Santos, que já não tá boa.
Só para a gente ter aqui em números grandes, né? O Santos ele faturou em 2024 435 milhões de reais, dos quais 183 eram provenientes de venda de jogadores, né? Eu posso estar equivocado, mas, salvo me engano, o atleta do ano passado que foi vendido por um bom valor foi o Marcos Leonardo. Sim. Então, assim, o que acontece? Para efeito prático, o Santos ele tem 1/3 da sua receita como não recorrente. Isso é bom? Ah, é muito bom. Você tem os meninos da Vila, você consegue revelar uma série de jogadores, mas para efeito prático, o risco é sempre você ter um ano que você não conseguiu vender ninguém. E aí o Santos vende uma Série B, consegue fazer uma venda a valor expressivo, equilibrou ali suas contas, até a diretoria vinha fazendo um trabalho muito sério, e aí quando chego em janeiro, eu começo a ver um Santos totalmente desenfreado na janela de contratação. Por quê? Você pode falar que o Neymar é um case específico, que ele traz receita, acho que a gente pode tratar disso um pouquinho aqui, mas não é normal o Santos pagar 4,5 milhões no Tassiano, no Tassiano do Bahia, 4,5 milhões de dólares, né? de euros. De euros, né? Melhorou. 11 no Roleiser. Você tem ali a vinda do Zé Rafael, que a gente sabe que são por valores relevantes, né? Você tem outros jogadores no elenco que acabam ganhando também salários em bom patamar. Então, o que tá me deixando muito preocupado no Santos é a que ponto você pode gerar um descasamento. Uhum. Agora, enquanto a gente tá gravando esse episódio 59, você não tem o Santos numa Copa do Brasil, que tem um valor alto de premiação, o Santos já foi eliminado de qualquer competição continental, porque ele sequer participou, porque veio da Série B. Então, o Santos ele tem um calendário puro e simples para jogar o Campeonato Brasileiro e não tem mais de onde tirar receitas ali que seriam extraordinárias, digamos assim. Então, o meu grande medo com o Santos é que o Santos, sem querer, assim como você acabou de falar da estratégia do São Paulo, o meu medo é que o Santos, num ano que não conseguir fazer esse perde-ganha de vender jogadores e trazer outros, o clube acabe se descolando muito, muito rápido do pelotão da frente. Isso aconteceu com o Vasco e isso também, de certa forma, aconteceu com o Cruzeiro. Só no momento que a gente grava, né? O Santos é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Então tem à frente do Vasco, tá em 16º, e o Vitória, que é o primeiro da zona. Só que essa distância é de 2 pontos apenas. Vale lembrar que o Santos tem um jogo a menos que o Vitória, mas tem o mesmo número de jogos que o Vasco, Juventude, que tem 3 pontos a menos, Fortaleza, que tem 6 pontos a menos, mas aqui vale a ressalva que o passado lhe absolve, pois o Fortaleza, desses times aqui, embora esteja muito abaixo, para mim é o que tem mais chance de não cair, tendo em vista tudo que já entregou nos últimos anos. Teve até um ano que ele terminou o primeiro turno rebaixado e o segundo turno foi campanha de G4, se safou, acho que até pegou uma Sul-Americana. Então, assim, é uma situação bem temerária, né? O Santos perdeu os 2 últimos jogos e um dos jogos foi o 6-0, que traz para um rival direto, né, na luta pelo rebaixamento. Mas também o efeito moral de você perder uma partida, porque não tem jeito. Eu como palmeirense, infelizmente, sei o que é perder de 6-0. E a gente sabe que depois disso, ou você tira forças do além para se recuperar, ou você acusa o golpe e vai ladeira abaixo. Né? O grande problema do Santos, até o rebaixamento do Santos, ele é meio, como é que eu posso dizer assim, sem desmerecer os outros clubes, mas ele é meio que acidental, né? A gente não chegou na última rodada falando, o Santos vai cair. No ano retrasado. Assim. É verdade. Assim como ano passado a gente não chegou na última rodada falando que o Atlético Paranaense ia cair. Você tem um gol do Sacha lá, quase que espírita lá, no último minuto do jogo deles contra o Bragantino, e aí o Atlético vai para uma última rodada totalmente desmobilizado em relação a outros que estão ali. Não posso cair, não posso cair. Você deixa para o último momento e alguém vem mais motivado do que você, né? Então é como se você perdesse aquele fôlego no sprint final ali da corrida, né? Então vamos ver. Mas o que me preocupa no Santos não é a série que o Santos vai disputar, mas o modelo de negócios, que é sempre você apostar que 1/3 da sua receita vai ser de venda de jogadores. Isso é muito preocupante. Então, quando alguém na contabilidade lá, sempre falo aqui para os nossos torcedores de balanço, quando alguém pensou em dividir receitas não recorrentes de receitas recorrentes, era justamente para não deixar os clubes se enganarem
de que aquilo ali ia acontecer sempre. Uhum. E eu acho que o grande problema do Santos o Santos sem a venda dos seus atletas é um patamar de seus 280 milhões apenas de receita total. E isso pensando que tem uma diferença muito grande de receita quando você tá na Série A e na Série B. Então já tem esse ponto. E o segundo ponto é que, havendo o rebaixamento no Santos, o elenco vai ser totalmente remodelado, porque você citou o Zé Rafael, tem o Mike, o próprio Neymar, assim, são jogadores que não é nem que os jogadores não querem participar de uma Série B, mas o salário deles talvez não caiba num orçamento de time de Série B. 100%. Então, Talvez você tenha ali de 10, 2 que vão ficar por uma circunstância de identificação com o clube, o momento de carreira, mas é difícil imaginar que o Santos conseguiria manter todo mundo realmente. Uhum. Bom, vamos falar de Grenal? Tava lá em Porto Alegre, aliás, o estado do Rio Grande do Sul é muito curioso, né? Porque é quase que um país à parte, várias coisas, desde a economia, a política e o futebol, né? É muito forte o azul e o vermelho ali. Ou você é Grêmio, ou você é Inter, e é alguma coisa muito forte. E estando lá, eu acompanhei lá uma resenha de esportes deles falando sobre a espanholização do futebol brasileiro, que falaram, cara, quem não enxerga que Palmeiras e Flamengo são o Barcelona e o Real Madrid do futebol brasileiro, tá alienado, porque assim, não tem, e isso era um gremista falando, não tem a menor chance de um time como o Internacional, ou o próprio time como o Grêmio, chegar lá e, na verdade, era o torcedor internacional falando, e o gremista não concordando. Mas falando, pô, não tem como esses times chegarem lá e bater de frente com eles hoje. A gente vai ganhar do Juventude, do Vasco, não sei o quê, mas chega lá em cima, é outra liga que eles estão jogando, né? Então, é curioso ver essa maneira como eles enxergam, mas eu acho que hoje eles têm a gente já falava do descasamento financeiro, principalmente do Internacional, mas a gente tá vendo o resultado ruim dentro de campo dos dois, né? O Inter foi eliminado sem muita resistência do Flamengo na Libertadores. O Grêmio caiu na Copa do Brasil também, né? Eu não... O Grêmio caiu na Copa do Brasil e tá só no Brasileiro até o final do ano também. Exatamente. E como é que você vê a situação financeira dos dois grandes times do Rio Grande do Sul? Vamos lá. Primeiro, esse tema da espanholização é muito legal porque eu discordo, né? Eu acho que você tem sim um distanciamento muito grande de Flamengo e Palmeiras num Ah, ciclo aí de médio prazo. o Grêmio caiu pro CSA, é Pro verdade. CSA, exato. Você tem na minha opinião, né? Você tem um distanciamento, assim, muito relevante para médio prazo, mas para longo prazo eu não acredito. Eu acho que você tem projetos aí como o Bahia do Grupo City, você tem também se vier agora a SAF do Fluminense, com o que o clube teve de injeção agora pelo Mundial, dá para fazer um trabalho muito robusto a médio prazo já. Você tem o próprio Cruzeiro, que quando vem numa janela e não gasta mais do que pode, é um bom sinal de que o clube vai apostar no aumento das suas receitas recorrentes e numa sustentabilidade. E mais do que isso, aí já falando um pouco de Grenal, né? O Internacional, assim como talvez o Botafogo, por situações peculiares, e o próprio Galo em 2021, o Internacional ele se permitiu competir com esses dois e deu uma espécie de cartada ali, all-in, né, que a gente chama ali no poker, né? E o Internacional vem fazendo isso sem resultados esportivos há pelo menos 3, 4 anos. Então, lembrando, o Inter vende 10% por 50 anos dos seus direitos televisivos. Então, esse ano o Inter está recebendo 10% a menos do que ele deveria, porque ele vendeu isso para comprar jogadores lá atrás. Você teve a situação da enchente, que foi um fator extraordinário, né? Muito relevante negativamente. E o Inter seguiu ali inadimplindo os seus compromissos e não deixando de aplicar receita no futebol. Então, assim, ok, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão distantes, mas eu me pergunto, será que essa distância ela tá tão grande só pela capacidade de receita desses dois clubes, ou talvez o Internacional tenha alguma espécie aí de culpa no cartório e poderia estar fazendo um trabalho administrativo melhor para talvez não chegar em 1 bi de receita, mas quando você chega num patamar de 700 milhões de reais,
650, você já vai conseguir brigar em termos esportivos de forma muito mais relevante. Uhum. E isso o Internacional sempre fez. Em 2012, que foi o ano que o Inter estava ali brigando por tudo, o Inter estava muito melhor, por exemplo, do que Flamengo e Palmeiras. Então eu acho que tudo bem, existe esse distanciamento, mas talvez antes de você trazer isso como algo afirmativo e absoluto, eu acho que falta um dever de casa para o Internacional de equacionar um pouco as suas contas. E aí, quando você olha para o time que o Inter tem, quando você olha até para o que o time ensaiou jogar na primeira metade ali da temporada, um pouco antes da parada do Mundial, e aí você olha agosto e o clube já tá sem nenhuma outra competição para disputar, porque caiu também na Copa do Brasil, na Libertadores, você se pergunta qual que é o sentido. O clube tá lá do meio para baixo da tabela e, mais uma vez, o clube vai fazer o quê? Com a Selic a 15%, vai pagar juros, vai aumentar o seu endividamento de curto prazo, vai aumentar a dívida geral e vai se asfixiar para o próximo ciclo. A análise do Inter é muito simples, né? Ele se arriscou, tomou um dinheiro de longo prazo para fazer um investimento de curto prazo que não deu resultado. Perfeito. Tão simples quanto isso. Perfeito. E agora vai colher as consequências disso. Com uma dívida que vai bater 1 bi esse ano, uma receita total em 515 milhões de reais, mas que dentro desses 515, 180 são de venda de jogadores. Então, olha como se você não vendesse jogador e se a sua dívida for 1 bilhão com juros que você paga, naturalmente você vai pagar 150 milhões, que vai ser praticamente metade da sua receita recorrente, você vai pagar em juros. Uhum. Isso é muito preocupante. Já o Grêmio, que tem aí um faturamento nos 489 milhões de reais e uma dívida de 525, é um clube que, financeiramente falando, ele já teve até um pouco melhor, mas não é um clube que dá tantas preocupações como o Internacional. Mas pensa o seguinte, é um clube que, inegavelmente, vem tendo um desempenho esportivo muito pior que o desempenho administrativo. Flamengo, Verdade. por exemplo, é o maior case disso no futebol. O Palmeiras sempre conseguiu igualar e até superar o Flamengo nos últimos anos, justamente porque tinha uma gestão financeira e financeira e esportiva somadas melhor do que a do Flamengo. E hoje o Grêmio, quando você olha o time do Grêmio, tá muito ruim. Com todo o carinho do mundo. Eu tive no sábado assistindo na TV mesmo, né? O Grêmio-Ceará. O Grêmio-Ceará, eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim na minha vida, assim. Não, eu não achei o jogo tão ruim, mas eu acho que talvez por eu ter assistido ele lá em Porto Alegre, foi ruim pro Grêmio, porque o Ceará teve, em alguns momentos do jogo, conseguiu até equiparar ou ser superior ao Grêmio. Então, assim, é uma situação que o Ceará, ele tá com um time bem ajeitado, mas chegar para jogar com o Grêmio em Porto Alegre, é lógico que você ia esperar um time que ia buscar mais o gol, que ia ser mais... Mas falta uma organização até um certo padrão tático, né? Então, assim, não é a nossa praia aqui, mas você olhando, fica um... Porque quando você assiste muito jogo do Palmeiras, eu assisto muito jogo do Flamengo, nós, como torcedores desses times que estão em destaque, você sabe que você sempre vai encarar o adversário na sua melhor versão. Uhum. Então, o Grêmio que vai ao Maracanã esse final de semana, o Corinthians que vai receber o Palmeiras, esses times vão jogar melhor do que eles costumam jogar jogos de menor mobilização. Então, eu acho que, assim, se você olhar para dentro do campo, o campo está impedindo com que o Grêmio sonhe um pouco mais alto. Então, eu acho que talvez um trabalho ali um pouco mais amplo na gestão esportiva, fazendo uma... Não conheço nenhum profissional de lá, mas às vezes fazendo uma reforma estrutural do departamento de futebol possa ser algo que vai fazer uma diferencinha. Mas hoje, só finalizando aqui o nosso bloco Grenal, esses times, se você olhar pelo aspecto esportivo, eles estão se distanciando bastante e eu acho que ambos têm coisas a gente tem como ajustar algumas direções que ambos os clubes estão tomando. Mas dá pra dizer que a situação do Internacional é um pouco mais delicada por ter se arriscado mais financeiramente, né? Porque o do Grêmio, no final do dia, é só melhorar o time. Que, óbvio, não é só, mas ele pelo menos tá com a casa mais arrumada. Com certeza. Principalmente
o meu torcedor de balanço ali, que eu sou quase que o pai do torcedor de balanço ali nas comunidades da Twitter, etc. Eu falo, olha, 2025 a gente tem que entender que quando você olha a taxa de juros a 15%, todo clube vai pagar juros. Então, se a gente tinha um endividamento que era muito considerável, agora esse endividamento ele está a curto prazo. Então, significa que se você fatura 350 milhões e você tem 120, 130 para pagar só de juros, mais folha salarial, mais todos os custos, você vai ter que renegociar essa dívida em condições piores. Então, hoje o futebol brasileiro ele passa por um processo, literalmente, de não apenas endividamento crônico, mas endividamento de curto prazo, Uhum. asfixia financeira. E eu acho que esse é o caso do Inter. Meu amigo Google aqui me ajudou com uma informação que eu estava curioso. Quando eu vi que o Grêmio foi eliminado pelo CSA, eu achei aqui uma estatística muito curiosa, pois o Grêmio foi eliminado do CSA perdendo o primeiro jogo em Alagoas e empatando 0-0 no Beira-Rio. Mas Na Arena do na Grêmio. Arena do Grêmio, desculpa, Beira-Rio, Aí os os caras vão gremistas vão matar a ficar gente. felizes. Mas o mais curioso é que na rodada anterior, que foi a segunda rodada, o Grêmio empatou com o Atlético e ganhou nos pênaltis. E antes do Atlético, o Grêmio também passou nos pênaltis. Ele empatou com o, deixa eu achar aqui, foi com o São Raimundo, um empate em 1-1 e ganhou nos pênaltis. Ou seja, o Grêmio jogou 4 jogos na Copa do Brasil e não ganhou. Foram 3 É, empates e uma derrota. tava Jogando se com esforçando, né? São Raimundo, Atlético aliás, contra o Atlético foi um dos gols contras mais bizarros da história bom, pelo menos de por falta de emoção, o torcedor do Grêmio não vai morrer, né? Porque a emoção é o que o Grêmio tem dado esse ano Eu aí. vou deixar a sugestão para alguém fazer aí o vídeo dos piores momentos do Grêmio na temporada. Eu lembro que lá atrás no Flamengo esse vídeo era quase que anual, assim, pra gente sofrer um pouquinho. Chataque, agora indo para o Nordeste, pô, a gente sempre falou tanto da gestão do Fortaleza, e agora o time tá lá, né? A saída do Vojvoda, a vice-lanterna do Brasileirão, eliminação na Libertadores também, sem demonstrar muita resistência. O Sport, com uma das piores campanhas da história da Série A, ali fazendo um retrospecto muito ruim. E o Vitória também ali embaixo, né? Os 3 ali na zona de rebaixamento. A gente veio falando tanto da gestão dos times do Nordeste que estavam se acertando. Em contraponto, a gente tem o Bahia voando espetacularmente, não só dentro de campo, mas fora de campo. Acho que a contratação do menino da base do Corinthians ali mostra um pouco de inversão de valores. Convocação, né, de A jogadores para a seleção convocação do brasileira. Jean, o Lucas. Jean Lucas, Ah, realmente. O que dá para dizer sobre as finanças o que as finanças do time do Nordeste ajudam a explicar o que está acontecendo no desempenho dentro de campo, principalmente desses 3 aí que estão lá na rabeira da tabela? perfeito. Acho que o caso do Sport vai muito com o que você acabou de explicar do impacto moral do 6-0 lá do Vasco contra o Santos. O Sport ele pega uma série ali dos 10 primeiros jogos que quando você não ganha nenhum, é muito complicado, né. Então talvez ali, eu acho que talvez seja muito menos financeiro e muito mais psicológico. E quando a gente faz a análise lá nesse início de ano, né, no meio de ano, falando do esporte, o recado era: o esporte tem que se concentrar em continuar fazendo uma boa gestão, independente da divisão que esteja. Eu acho que esse é o grande recado. Agora, se a gente for analisar Fortaleza e Vitória, são clubes que acabam tendo exatamente o mesmo problema, que é a armadilha, quase que um impulso natural de tentar alçar voos maiores do que pode, né? Então, não quero chamar de voo de galinha, porque talvez fique pejorativo, mas o Fortaleza, quando começa a fazer uma série de campanhas boas, naturalmente ele gera uma Expectativa. expectativa na torcida de quem pede mais contratações, vai querer ver o time competindo. Lembrando, um time que joga 3 frentes ao mesmo tempo vai se desgastar mais, vai ter que ter um elenco um pouco mais robusto, e aí é onde o Fortaleza começa a se desgastar bastante. E esse ano, quando sai o balanço do Fortaleza, eu tomei um susto negativo,
porque o endividamento do clube aumentou muito, lembrando que é um clube que também vendeu 10% dos seus direitos de TV pelos próximos 50 anos. Então, se você olhar o aumento da dívida mais o que o clube deixou, né, vendeu para investir em elenco em troca de 50 anos, aí você começa a se preocupar um pouco. E agora o clube está numa situação que assim, não é que está endividado de forma derradeira, mas aumentou consideravelmente sua dívida e está lutando por um rebaixamento que pode ser muito prejudicial para o clube em termos de receita. E o Vitória, de maneira talvez um pouco menos, como é que eu posso dizer, tão expressiva assim, mas também com esse quê, é um clube que está flertando ali com tentar brigar de igual para igual, e o Barradão, que lá atrás foi, no ano passado, foi ali um aspecto muito positivo para o time, esse ano o Vitória não está conseguindo emplacar os resultados em casa que gostaria. Isso está botando o clube numa situação um pouquinho mais complicada. O que ambos os times poderiam ter feito para esse ano de forma diferencial? Venda de atletas. Se você olhar, o Fortaleza teve 269 milhões de reais de receita total e venda de atletas apenas 3,6 milhões de reais. Não é nada. Caramba. Nada. Para um endividamento de 201 milhões de reais. Já o Vitória, para 186 milhões de reais de receita, teve um valor de venda de atleta em 2024 de apenas 1,7 milhões de reais. Então, assim, entende que você deixa de... Se você pegar, por exemplo, o Santos, que a gente falou aqui, é um clube que arrecada 400 porque vendeu 180 em jogador. Então, na verdade, esse clube arrecada ali, seus 300, 280, 300. Então, se esses clubes estivessem vendendo jogadores uma base um pouquinho mais estruturada, talvez eles estivessem em patamares de investimento um pouco mais robustos, digamos assim. Só pegando o Vitória ano passado, né? Ele terminou o campeonato em 11º lugar, 5 pontos à frente do rebaixado Atlético Paranaense, e ficou à frente de times como o Bragantino, o Red Bull Bragantino, Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro. Nas últimas 5 rodadas, o Vitória ganhou 2 jogos e empatou 3, né? Naquele momento mais derradeiro ali, o time conseguiu se manter. Teve o Alejandro foi o artilheiro do campeonato? Não chegou a ser o artilheiro, Não, né? ele não foi o artilheiro. Só fez os gols mais bonitos. Eu acho que ele foi o artilheiro do segundo turno, salvo me engano. Mas fez ali uma campanha boa, né? Uma campanha sem muitos sustos e com muitos méritos, ficou na Série A. Com certeza. E eu acho que talvez o grande exemplo para o futebol brasileiro nessa questão do ioiô é o próprio Juventude. Por quê? Quando você olha as receitas desses clubes, como agora, quando você cai para a Série B, imediatamente você já perde cotas de TV, às vezes você tem, exemplo, 50 milhões de dívida e 100 milhões de arrecadação, mas no ano que você joga a Série B, você vai ter 30 milhões de arrecadação e os mesmos 50 milhões em dívida. Então, eu acho que é justamente quando você baixa a receita que a sua dívida tem que estar num patamar controlado. E aí o grande desespero de Fortaleza e Vitória é justamente essa coisa de não só o impacto de um rebaixamento no campo esportivo, mas também no campo financeiro. Exato. Então dá muito medo. Chatak, nessa análise aí, pensando que o Sport já está virtualmente rebaixado, apenas que ele faça uma super campanha aí no segundo turno, e o Fortaleza e o Vitória tem mais chance aí de escapar, né? Para qual dos dois times um rebaixamento seria mais doloroso, pensando nas finanças? Eu acredito que pro Vitória, por uma situação de um endividamento crônico um pouco mais robusto e em longo prazo. Se você pegar um endividamento de 500 milhões de reais, assim, somando todas as alíneas do Vitória, ele é preocupante justamente porque você desce muito o poder arrecadatório. E o clube vem tendo uma gestão muito séria. Mas é muito importante para essa gestão que o clube fique na Série A. O caso do Fortaleza, eu acho que é um pouco similar ao caso do Atlético Paranaense. Seria um clube que cairia, né, para a Série B, teria um impacto nas suas receitas, mas ainda teria um fôlego ali de 1, 2 anos que conseguiria investir mais que seus concorrentes da Série B. O meu medo é que o Vitória caia já um pouco sem esse fluxo de capacidade de investimento. Então, eu acho que por mais que tenham essa similaridade de vender pouco jogador e tudo mais, são clubes que estão em ordens ainda de grandeza
diferentes com vantagem pro Fortaleza. Uhum. E falar em Série B, lembrar o Atlético Paranaense está em 12º lugar na Série B. É que também Série B é que nem luta de peso pesado no UFC, né? Você pode estar lá nas cordas, de repente você faz tchum, tchum, tchum Cai e todo ganha a mundo. luta, né? Então, em 3 vitórias, o Atlético Paranaense já pode entrar ali no G4, né? Hoje o quarto colocado é o Criciúma, que tem 9 pontos a mais que o Atlético, mas tem um jogo a mais também. Então, o rival do Atlético, o Curitiba, está lá firme e forte na segunda posição, com 43 pontos, atrás do Goiás e à frente da Chapecoense. Só os verdões na Série B brilhando ali. Já tá aqui, o último time da pauta aqui, o Vasco. A resiliência em provar que sempre dá para piorar. Afinal, existe luz no fim do túnel do Vasco? O que dá para dizer sobre as finanças do Vasco? O torcedor teve lá seu dia de glória com o 6-0. Logo depois já veio uma derrota para... até eu acompanhei muitos memes sobre isso, né? Falaram que, esse Vasco que perdeu depois do Juventude, né? Logo... Aí esse Vasco que perdeu, o Vasco irreconhecível perdeu do Juventude, aí falaram, o próprio vascaíno falando, tá? Pra não ficar... Não, o Vasco irreconhecível foi do 6-0 contra o Santos. Esse é o Vasco que eu tô acostumado a ver nos últimos anos. Mas e aí, o que as finanças mostram sobre o Vasco? Perfeito. Não, foi muito engraçado porque o torcedor vascaíno é muito apaixonado, né? Muito. Não, palmeirense e vascaíno tem muita conexão. Eu acho que tem um amor muito parecido pelo time. Exato. E o pessoal ali que faz aqueles reacts de jogo, o pessoal tava super empolgado. E o gol do Juventude vem de um pênalti com, juro, acho que devia ter 15, 30 segundos de jogo. Então, é quase que se alguém, assim, literalmente sua mãe te acorda de um sonho, né? Mas, falando um pouco das finanças, eu acho que pouca coisa mudou desde a análise que nós fizemos aqui em junho, mas muita coisa pode mudar com o que vai acontecer daqui até dezembro. Por quê? O Vasco não encontra uma saída, né? Você teve aí o presidente há cerca de um mês atrás dando uma entrevista que o clube paga mais hoje de água e de energia porque ele descobriu um gato, né? Gato, para quem não sabe, Um gato. é um gato, desculpa. Mas se não sabe, você mora muito bem, cara. Dá um Google aí. Mas o Vasco, assim, esse é o retrato do momento de estado de abandono que o clube se vê envolto a tanto problema político. Uhum. E uma coisa que eu aprendi muito quando a gente fez o balanço, a torcida do Vasco foram os podcasts que eu mais participei para falar do balanço do Vasco. Então eu ia lá, ia conversar, ia analisar os números, ia mostrar. E, na verdade, eu fui lá para as pessoas ouvirem o que eu tinha para falar dos números e eu saí com uma grande lição do Vasco, que o espectro político do Vasco ele é incomparável com qualquer outra associação do futebol brasileiro. Então, é um clube que, mesmo na situação que a instituição se encontra, existem facções políticas que não abrem mão de qualquer resquício e faísca de poder. Então, isso gera uma insegurança jurídica para a atração de potenciais investidores, isso gera um amplo desgaste de imagem do presidente. Você vê o Pedrinho, comentarista, o Pedrinho hoje, é como se o cara tivesse envelhecido 60 anos em 2, né? Então, você vê que tem tudo no Vasco, tem uma dificuldade. E as pessoas estão achando que, sei lá, o Marinax vinha para comprar o Vasco. Ele deve ter olhado e falado, cara, tô fora disso aqui. Agora ele tá olhando outras possibilidades. Você tem o fundo da Fenway ou Elliott, queriam aportar aqui dinheiro também. Insegurança jurídica. Esse foi o clube que afastou a 777, ainda que depois, de forma comprovada, por meio de uma liminar da noite para o dia, monocrática, trazendo insegurança para o investidor. Uhum. Então o Vasco começa a ter talvez não um erro fatal, mas uma série de pequenos erros que lhe circundam, que estão deixando o clube literalmente quase que abandonado. Uhum. Então acho que o Vasco tá... Sabe aquela bronca que a sua mãe te dá, que ela fala assim, eu já não sei mais o que fazer com você? O Vasco tá nessa situação. E é muito ruim ver isso, porque quem me conhece sabe, não existe nada mais bonito do que um Flamengo e Vasco no Maracanã lotado, com aquele setor leste ali misturado, assim. É quase que uma torcida canta de cá, a outra canta de lá, é uma torcida de massa, é super apaixonada, tem uma identificação muito enraizada, principalmente na zona norte do Rio de Janeiro. É uma torcida nacional também. Então, quando você olha para tudo que o Vasco está virando,
eu acho que um rebaixamento esse ano, talvez o 5º da história, mais uma vez vai levar o clube para mais uma gangorra, que hoje você olha o Flamengo faturando 1,5, que vai bater esse ano, 1,7, e você olha o Vasco, que vai faturar provavelmente 300 milhões de reais, você já vê um Vasco 5 vezes menor do que o Flamengo. O Vasco é 5 vezes menor do que o Flamengo? Não, não é. Então, como o Grafietti ensinou pra gente aqui, é assim que uma associação morre aos poucos. E eu, sinceramente, assim, até tinha um otimismo, mas eu não sei se o Vasco não tá morrendo, sabe? Espero estar errado, mas a minha dúvida com o Vasco é essa, né? Hoje a gente espera sempre o pior. Profundo, profundo, Chattak, profundo. Meu querido, passamos por todas as pautas. Tem algum recado a mais que você acha que os nossos ouvintes assíduos do Sports Market Makers precisam ouvir antes de encerrarmos? Não, eu queria só pedir pro pessoal, assim, todo o engajamento que a gente faz em Twitter, LinkedIn, todo mundo comenta, a gente para na rua, todo mundo, pô, assisto, é muito legal. Eu quero mais like, eu quero mais seguidores pra gente conseguir alavancar ainda mais esse canal, porque, de fato, isso aqui, pra mim, é o meu terceiro filho. Amo demais estar aqui com vocês. E mais do que isso, eu quero que a gente tenha 100 mil inscritos até o final do ano, pra finalmente o Flamengo se vingar não apenas do Palmeiras, como junto com o Andrés Pereira. Aí eu vou estar realizado. Então, contrata o Daverson. Agora ele tá fora aí. Imagina, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, Andrés Pereira no Palmeiras e o Daverson no Flamengo. Seria o clássico meta contra-verso, né? Não tem como, né? Porque o Daverson, mesmo indo pro Flamengo, o ataque do Flamengo ali, acho que dispensa um atacante como o Daverson, apesar do valor dele. E também só fazer um convite aqui, contar um pouquinho de bastidores. A gente tem feito esses episódios de análise, o pessoal tem gostado bastante, e a gente agora vai começar, até por um brainstorm que a gente estava tendo antes aqui do episódio, a gente vai começar a ter as análises de casos, né? E talvez aí, pela mobilização, o Bahia seja o primeiro, né, Tim? Tem que ser, cara. O Bahia acho que é uma das histórias mais legais. Aí a gente tem que contar essa história. E sempre que a gente fala do Bahia aqui também dá bastante audiência. Até no vídeo das análises, não sei se você viu, tinham vários comentários tipo, ó, nesse momento eles falam do Bahia. Então, tipo, você vê que a galera tá bem engajada. E, pô, queria dar um spoiler, mas não vai dar, né? Porque vai ter um grande evento aqui em São Paulo, um evento de importância continental, né? O Confute. O Confute. Que vai acontecer no Pacaembu, mas não adianta falar porque quando esse episódio ir ao ar, já vai ter acabado o evento, a gente já vai ter ido lá, mas enfim, provavelmente a gente vai, quem assiste aqui vai no Confute, a gente vai se encontrar lá, que vai acontecer aqui no Pacaembu, em São Paulo. E deixa aí seu like, se inscreve, deixa seu pedido que você gostaria de ver aqui no Sports. É um projeto que estamos crescendo e querendo fazer cada vez mais coisas. Chattak, vou terminar com uma curiosidade interessante. Eu adoro ver essas curiosidadezinhas do esporte. Você sabia que o Lyon é o time que antes do Juninho Pernambucano chegar, eles não tinham nenhum campeonato francês? Quando o Juninho chegou, eles ganharam 7 campeonatos franceses. E desde que o Juninho saiu, eles nunca mais ganharam. Eu fiquei pensando nisso porque você falou do Vasco e pô, o Juninho, um grande ídolo do Vasco e, pô, olha só o que representa nomes como esse. O Lyon que, infelizmente, está mais na pauta aqui do futebol brasileiro do que a gente gostaria, mas é um gigante, né? E você imaginar reforma de estádio, 7 títulos consecutivos, o Juninho, uma lenda viva lá, e hoje o clube está realmente ali respirando por aparelhos, né? Uhum. Bom, pode ser uma pauta também. Estuda aí, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Pô. E sobre o que vocês mais pedirem aqui nos comentários. Galera, esse foi o episódio 59 do Sports Market Makers. A gente se vê na semana que vem, sempre quarta-feira, às 5:30 da tarde, aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Fui!